Seja bem-vindo ao Saúde Você aqui nos Dias Melhores. Gente, quero fazer uma pergunta. Como está o coração? Bom, coração tem que estar bom, né? Mas hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Nós estamos passando aí essa fase de pandemia, voltando ao retorno social, ao trabalho. Mas como ficou as pessoas que precisaram fazer tratamentos pós-pandemia? Como ficaram as pessoas pós-pandemia com relação ao Covid? E principalmente aquelas pessoas que tiveram problemas cardiovasculares. Vamos entender um pouquinho o coração? Eu converso com ele, meu convidado super especial. Ele é médico cardiologista, Dr. Danilo Maksud. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao programa. Bom, a gente vai falar de um tema muito importante, né, doutor? O coração. Doutor, me diz uma coisa. A pergunta é, a saúde do coração após essa fase do Covid, porque a gente fala muito aí, vê muito nas redes sociais, e eu falo muito com especialistas, que tem as pessoas que têm a predisposição a doenças pós-pandemia e tem as pessoas que têm predisposição a algumas doenças. A minha pergunta é, a saúde do coração, quem teve Covid pode desenvolver um problema maior de saúde? Pode sim. Todas as pessoas que têm qualquer doença inflamatória, infecciosa que gera uma inflamação ao longo do tempo, desde o período da doença ativa até 30, 60 dias, pode desenvolver uma resposta inflamatória no coração que vai causar um problema futuro para essa pessoa. Mas, por exemplo, esse problema de saúde ele pode acontecer mesmo depois da doença curada. A pessoa teve Covid, fez os exames, não tem mais nada, passou o isolamento, curou. Ela pode desenvolver um problema pós? Pode. Geralmente, o Covid ou qualquer doença infecciosa, ela pode aumentar a fase inflamatória nas células cardíacas, que é o músculo do coração, e isso geralmente pode ocorrer de 30 a 60 dias após o evento da doença aguda. 30 a 60 dias após. Isso. Tem um estudo recentemente publicado, agora no meio de agosto, um estudo alemão, mostrando que até 60 dias, até 90 dias depois as pessoas tiveram alguma inflamação, quando pesquisada com uma ressonância magnética de coração para avaliar como estava esse músculo cardíaco. Nesse mesmo estudo mostrou que algumas das pessoas que foram a óbito, que morreram pelo Covid, tinham a célula inflamada ou a célula infectada. Então são dois pontos diferentes. Então por isso que tem que ter atenção durante a fase inflamatória da doença ativa, com sintomas respiratórios e a seguir também. Eu estava vendo os órgãos, vendo informações de órgãos e principalmente o Ministério da Saúde, né? Até para poder trazer essa informação e saber se procede. Algumas informações a gente vê, mas a do Ministério da Saúde a gente não tem como contestar. Mas, doutora, minha pergunta é o seguinte, com relação ao mesmo período do ano passado, maio a julho, nós tivemos em torno de 5 mil óbitos por causa de doenças cardiovasculares. Nesse período de pandemia, mesmo período, em 2020, foram 8.863. Isso se deu por quê? É um crescimento de 75% e falaram que muitas pessoas tiveram o problema de vir a óbito até por evitar de ir ao hospital. Sim, das diversas doenças, não só do Covid, como a doença cardiovascular principalmente. Existem relatos aí de redução de até 70% dos atendimentos cardiológicos durante a pandemia. E o que nós percebemos em hospitais, em clínicas, é a quantidade de pessoas que com receio de se contrair a Covid não frequentavam o hospital, não realizavam os exames, não passavam em atendimento e ao atrasar essa procura e essa necessidade de manter o atendimento em dia, eles acabaram evoluindo mal, descompensaram da doença de base e aí sim tiveram complicações e morreram provavelmente por causa dessa descompensação da doença. Bom, quero aproveitar e falar para você de casa que está acompanhando agora aqui os Dias Melhores nesse quadro Saúde Você, que se você quiser faça perguntas pelo WhatsApp. Aproveita esse momento que é hora de falar de saúde, é hora de ter informações sobre prevenção, bem-estar, qualidade de vida. E se você tem alguém em casa que de repente você quer tirar dúvida, agora é a hora. Então aproveita e acesse aí pelo nosso WhatsApp. Doutor, quando investigar, então por exemplo, o paciente ele pode ter um problema cardiovascular assintomático? Geralmente não. Não. Durante a fase aguda da doença, com sintomas respiratórios, a gente observou que há um aumento da inflamação do vaso sanguíneo. A inflamação do vaso sanguíneo pode causar uma trombose, seja coronariana, seja cerebral, seja em algum outro vaso do corpo. Então esse seria o problema mais agudo relacionado à doença cardiovascular, geralmente sintomático. A fase tardia da doença, pós sintomas respiratórios, na sequência do acompanhamento, aí entra a fase inflamatória, que é a insuficiência cardíaca ou as pessoas conhecem como coração fraco,
a falta de ar, a dispneia, que são os sintomas que vão ocorrer nessa sequência. Então, geralmente, há um sintoma. Dificilmente há uma manifestação cardiovascular assintomática. O que vai acontecer na fase assintomática é o aumento da inflamação. A progressão da inflamação até vir o sintoma pode caracterizar como uma fase assintomática. Se você não fizer esse acompanhamento nesse momento, aí com certeza pode evoluir ainda pior. Bom, a gente falou de coração, todo mundo quer saber, né? Então tem pergunta do WhatsApp, vamos ver. Boa tarde, gostaria de saber sobre a ponte miocárdica. É perigoso? Regis França, de Patrocínio, Minas Gerais. Um beijo para Minas Gerais. É perigoso, doutor? É perigoso, tem que ser investigada, mas não é toda a ponte que é perigosa. A ponte geralmente é uma patologia benigna. É a hora que a célula, a artéria passa dentro do vaso sanguíneo e ao passar pelo o vaso sanguíneo passa por dentro do músculo cardíaco. Pode ser uma região pequena ou pode ser uma região grande. Pode causar uma compressão pequena ou uma compressão grande. Então, se há uma ponte miocárdica, tem que se investigar o quão ela é comprimida, para assim a gente entender qual é o sintoma que vai gerar no paciente. Doutora, a telemedicina veio e é uma ferramenta que eu acredito que veio para ficar, porque facilita a vida de muita gente. Eu conversei com vários cardiologistas e assim, também com colegas, e esse período de pandemia, ele trouxe uma fobia, um pânico nas pessoas. O senhor teve muitos casos de pessoas que estavam com palpitação e confundiam. Meu Deus, o doutor está palpitando, porque muita gente me falava, eu tô com meu coração palpitando. Ai, meu Deus, eu falava, calma. Só de bater papo, você já via que aquilo ali era... Acontecia isso também no consultório? Já é um atendimento comum, né, a palpitação em si. Todo mundo tem medo, né? Tem medo. Mas além da palpitação recorrente em consultório, o fato de ficar confinado, o fato de todo esse período que nós estamos ainda com grande atenção, gerou muita preocupação em todo mundo, gera um estresse emocional e esse estresse emocional com certeza pode se manifestar como palpitação, como alguma tontura sem diagnóstico preciso, alguma coisa nesse sentido com certeza acontece. Agora, as palpitações e o transtorno com certeza são frequentes. Vamos lá, tem mais pergunta do WhatsApp. Olá, boa noite, eu sou do Rio de Janeiro, olha, carioca. E minha pergunta é que eu tive um infarto aos 35 anos e procuro me cuidar. Poderia ter chance de novo? Eu acho que ela quis dizer que ela teve aos 35, ela procura se cuidar, mas se tem chance de ter novamente. Meu nome é Max, que nome bonito, Max. Um beijo para você e para todo mundo do Rio. Qualquer infarto, em qualquer momento, ele pode recorrer. Então, a ideia de você ter uma doença, qualquer delas, e aqui o infarto, é para você se cuidar, para evitar que a inflamação da parede arterial continue, progrida e tenha um novo evento. Então, sempre se cuidar. O infarto é uma doença que está sempre aí. Doutor, qual é a sequela mais temida? A pessoa, quando fala de coração, como eu falei, ela já sente medo. Mas qual é a sequela mais temida? Eu acho que é a falta de ar, é o coração fraco, é a insuficiência cardíaca. Nossa, essa é a parte final de todas as doenças cardiovasculares. Então, o fato da pessoa evoluir com essa fraqueza, com essa insuficiência cardíaca, faz com que ela tenha uma limitação muito grande e essa limitação grande vai causar um transtorno, uma morbidade para essa pessoa durante o resto da vida dela. Qual a recomendação como médico cardiologista para as pessoas que estão nos assistindo, estão nos acompanhando, que estão em casa e se te sentir alguma coisa, vai para o hospital, doutora? A recomendação é ir para o hospital, Sim. mesmo com esse medo? Sim, qualquer sintoma tem que procurar uma assistência médica e após essa assistência médica, se é recomendado ou não ir ao hospital, a pessoa, o assistente, o médico vai definir. A ideia é ter sempre um cardiologista, um clínico que faça o acompanhamento para saber qual é o momento de procurar ajuda mais imediata ou não. Bom, é importante você saber que sentiu alguma coisa, sempre é importante fazer uma consulta. Na verdade, a prevenção é o ideal, né, doutor? Sempre. O paciente, na verdade, não esperar sentir dor, falta de ar, disparo no coração, mas procurar fazer exames, porque tem exames preventivos para a pessoa saber se tem alguma coisa, se precisa. O médico trata doenças, né? Só que a gente também trata a prevenção. Então, a prevenção é sempre mais importante, que é o momento onde a gente consegue evitar que ela procure um atendimento de urgência. Então, ter os seus exames em dia, fazer a sua rotina, por mais que estejamos num momento de muita confusão de informações, tem que ser sempre feito esse atendimento presencial e contínuo. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela sua participação, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. E vocês continuem acompanhando Saúde Você também, acesse o nosso portal, programasaudeVocê.com.br, acesse o nosso Instagram e saiba tudo sobre saúde. E agora a gente continua com Dias Melhores, mas antes, quero mandar um beijo pro meu amigo William Leite, que veio aqui me visitar e está assistindo ao vivo o Dias Melhores. É com você, Gi!